Fala galera, sejam bem-vindos a mais um C3 TV, um programa produzido pelos alunos de comunicação da Unifacamp. O programa de hoje está divertidamente sinistro. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Vamos falar sobre as principais histórias do folclore brasileiro, as lendas urbanas que deixam muita gente de cabelo em pé e muito mais. Vem comigo, porque o C3 TV está no ar. A palavra folclore, criada por William John Tom em 1846, é a junção de duas palavras em inglês, folk, que significa povo, e lore, que significa conhecimento. Em resumo, folclore refere-se à sabedoria popular. Entender a importância do folclore faz parte de um processo cultural na nossa sociedade. Por isso, a repórter Vitória Zani foi às ruas de Jundiaí para saber se as pessoas acreditam na existência do lobisomem, do currupira e da mula sem cabeça. O folclore é uma importante parte da cultura brasileira, mas não é todo mundo que acredita nisso. Por esse motivo, viemos às ruas de Jundiaí para falar sobre o assunto. Você acredita em personagens folclóricos? Que eles existam, não. Eu já ouvi falar de várias lendas por aí. Algumas coisas sim, sei lá, é o que o povo fala, né? Eu não acredito não. Acreditar não, mas a gente conhece as histórias, né? Você já viu algum personagem folclórico ou conhece alguém que tenha visto? Só o que as pessoas dizem, né? Lá nas fazendas, no sul de Minas, no interior da Bahia. Sempre tem essas histórias, né? Fulano disse que viu meia-noite, passando na porteira, tinha um vulto, foi ver o lobisomem, essas coiseiras todas, né? Eu acredito que, na verdade, o folclore é uma forma da gente ensinar histórias para as crianças sobre coisas que aconteceram antigamente, histórias que os nossos pais faziam para nos amedrontar, de atitudes que às vezes a gente tomava, então a gente tinha os personagens para que amedrontassem a gente. Porque eu nunca vi. Na escola pode ter ensinado a gente, mas como que eu nunca vi, então, se eu não vi, eu não vou acreditar por quê? Então, ver eu nunca vi, mas a gente na escola costuma contar para as crianças, né? Sobre o folclore, sobre as lendas, as mais conhecidas, né? Saci, mula sem cabeça, negrinho do pastoreio, a Iara. E eles curtem, eles adoram, a da Iara principalmente, a do Saci, né? Que faz travessuras, esconde coisas. Às vezes a gente dramatiza as historinhas e é bem legal. E vai passando, né? A cultura e a tradição para eles, né? Mas afinal, o que é o folclore? Fomos até o Centro Universitário Campo Limpo Paulista para conversar com o professor Kleber Lima. Folclore é uma manifestação popular que tem origem, a palavra folclore tem origem inglesa, foi utilizada pela primeira vez em 1846 por um inglês chamado William John, e ela significa saber do povo. Na nossa cultura, essa palavra, essa expressão foi apropriada e ela passou a ser utilizada para referir-nos a manifestações que surgem no contexto popular, fenômenos que são transmitidos pela tradição oral, portanto a autoria é uma autoria desconhecida normalmente. E a tradição oral ela vai atualizando esses fenômenos conforme se conta para outra pessoa. Mas a gente também tem que pensar que folclore não é algo morto. É vivo, é dinâmico. Todos nós somos produtores de folclore. Então, a gente também tem as lendas urbanas na loira do banheiro, você tem essas correntes das redes sociais, né? Que você passe para mais 10 pessoas que você vai conseguir atingir tal resultado. Né? Isso também faz parte das crendices, né? Mas num contexto mais contemporâneo, um contexto urbano, inclusive envolvendo aí o contexto das tecnologias. Boitatá, lobisomem, boto cor-de-rosa, curupira, cuca, negrinho do pastoreio e mais uma lista enorme de nomes. Esses personagens fazem parte de histórias que são contadas pelo povo, mas tem gente que jura que viu, de verdade. Uma dessas pessoas é a Roseli. Ela já passou por diversas situações com mitos folclóricos. Minha avó sempre falava
não fiquem na rua até mais tarde, não passam da meia-noite. E eu, minhas irmãs, minhas primas, sempre fomos ao baile. Um certo dia, um certo sábado, a gente chegando na esquina, a gente parava e ficava sempre conversando, brincando, dando risada, falando, comentando do baile. Nós escutamos um cavalo. Paramos e ficamos observando, daqui a pouco aparece. Realmente, de fato, um cavalo branco, muito bonito, e um cavaleiro todinho com aquela armadura dele, de cavaleiro em cima do cavalo. E nós admirando, uma olhou para a outra, eu, minha irmã, minhas primas, e lembrando que minha avó sempre falava, vocês acabam vendo as coisas depois da meia-noite, tome muito cuidado. Não passou muito, saiu todo mundo correndo, gritando, e gritando para minha avó. E isso na rua, ninguém saía, ninguém ouvia a gente, e ninguém salvava a gente. E a gente subindo a rua da Francisco Teles e gritando para minha avó socorrer a gente. Daqui a pouco minha avó abre a porta da casa, sai correndo e coloca a gente gritando e correndo para dentro da casa, e apesar de entrar para casa ainda cai uma em cima da outra de medo, e aquele cavalo vindo em cima da gente. Para mim era um cavalo pequeno, podia-se dizer mula, era uma mula. Uma mula e cuspia fogo. Eu não sei, eu chegava a ver uma coisa meio estranha. Eu não sei se era isso, que na cabeça, eu não via a cabeça dessa mula, não via a cabeça. E na verdade também eu não sabia dizer se era um fogo, mas era uma luz vermelha. E 14 anos eu começava a ver essas coisas ali. E não só eu, como todo mundo comentava. Eram minhas irmãos ali, meu pai e minha mãe, que estava com a gente também, viu. Meu pai chegou a ver, aí ele acabou acreditando. Até ele se assustou muito também. As histórias folclóricas são passadas de geração em geração e marcam a vida de quem as ouve. Esse foi o caso da Hilda, quando na infância escutava as lendas que seu avô contava. O meu avô era garimpeiro na Chapada Diamantina, ele se chamava Arlindo Ramos. E ele contava e vivenciou várias experiências com várias lendas. Ele contava que no vilarejo que eles moravam, aparecia uma moça penteando os cabelos no riacho, no próprio riacho que eles garimpavam. E aí, tinha uma menina específica que via essa moça, todos os dias ela ia lá pegar água, lavar louça, enfim, utilizar a água do riacho, e ela via essa moça penteando os cabelos. E ela comentou com a mãe, e a mãe dela pediu que ela cortasse o dedo, jogasse o sangue dela sobre a menina. A menina explodiu, foi para dentro da água e virou um diamante, porque eles lá na Chapada Diamantina, até hoje, acreditam que os diamantes são encantados e que não apareciam para qualquer pessoa. O folclore é patrimônio cultural. Está presente no nosso cotidiano por meio das festas populares, música, dança, cantigas de roda, provérbios e lendas. Mas e você? Conta pra gente. Acredita no folclore e nas suas tradições? Olha, galera, eu particularmente não acredito nessas histórias, mas também não duvido nada. Se você também viu algum desses personagens, conta pra gente nas redes sociais do C3 TV. Mudando de assunto, vamos para o quadro Curso em Curso, que traz detalhes sobre os cursos aqui da Unifacamp. O destaque de hoje vai para o curso de veterinária. Olá, estamos em Campo Limpo Paulista, onde a Unifacamp, junto com o curso de Medicina Veterinária, está organizando uma feira de adoção e vacinação de animais. Vamos conferir? Quais as vantagens de fazer o curso de veterinária? Poder ajudar os animais aqui da região, a realização do sonho também das pessoas aqui da região, porque nós não tínhamos uma universidade aqui com esse curso, então tá ajudando bastante quem quer realizar um sonho para cuidar dos animais. Por que você escolheu fazer esse curso e por que a Unifacamp? Uma que é próxima da minha casa, né, que é aqui na região também, e eu escolhi para realizar um sonho, que sempre foi o que eu quis fazer, então é a realização de um sonho. Como você acha que é a estrutura do curso aqui na Unifacamp? Excelente, eu tenho toda a estrutura, a gente tem aulas práticas, é muito bom. Conta para nós, professora Silvia, como que é ser a pioneira deste curso na região? Está sendo uma experiência bem gratificante,
porque nós da Unifacamp estamos proporcionando que as pessoas que moram aqui na região, Jundiaí, Jarinu, Francisco Morato, tenham a possibilidade de cursar, né, a medicina veterinária mais próximo de sua residência. Então está sendo uma experiência muito boa. E recentemente a Unifacamp, junto com a senhora, vem promovendo eventos, né? No caso, feiras de adoção e também disponibilizando vacinações. A prefeitura ela tem ajudado vocês nesse papel? Sem sombra de dúvida, a prefeitura tem sido um grande parceiro da Unifacamp. Então, através da prefeitura, a gente fez a campanha de vacinação. Vacinamos muitos animais, cães e gatos, contra a raiva. A prefeitura disponibilizou todo o material e a Unifacamp entrou com os alunos fazendo a técnica. Além, né, das feiras de adoções, né, a conscientização do cuidado com o animal. Então, tem sido uma parceria bem interessante. E como que foi a procura dos alunos com esse curso novo? E a senhora que está acompanhando ele de perto, como é que vê os alunos tão empolgados com esse curso na Unifacamp? O curso está crescendo, né? Então, no meio do semestre, a gente teve uma entrada considerável de alunos, né, no curso. Então, por ser um curso único na região, né, um curso diferenciado, com muita qualidade, com muita prática, está sendo um curso bem procurado. Então, estamos bem felizes, né, com o resultado e os alunos também, bem satisfeitos com o resultado. E a senhora, como a gente já conversou, a senhora já levou eles para fora, para feiras, e tem a expectativa de levar eles para outras coisas relacionadas a animais? Sem sombra de dúvida, no cronograma deles, né, a gente tem várias atividades externas, como visita técnicas, né, para pequenos animais, para grandes animais, as feiras de adoções, as ações para a comunidade no município e nos municípios vizinhos. Então, por falta de atividade, que eles não ficarão. Tá bom, obrigada, professora. Eu que agradeço, obrigada. E agora vamos para a FanPet, uma feira animal que acontece na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. A Patrícia foi até lá conversar com a pioneira da causa e saber mais sobre as expectativas do evento. É isso aí, Matheus. A gente está aqui em Jundiaí, no Parque da Uva, onde está acontecendo a segunda edição da FanPet, um evento que na edição passada reuniu mais de 15 mil pessoas. Vamos lá conferir como é que está esse evento maravilhoso? Então, Mariane, como que é estar no segundo ano na organização desse evento tão grande? Na verdade, assim, a FanPet, no primeiro ano já deu aquela ansiedade, aquele calor do momento, e esse ano eu achei que ia ser menos, mas realmente foi mais ansioso ainda, porque a gente já tem uma ideia de como foi o ano passado, né? No passado a gente teve, no total do evento, 15 mil pessoas. Então, assim, é um evento bem movimentado, o público gosta, é um evento família, os pets estão envolvidos, então, assim, a ansiedade realmente, ela toma conta. Mariana Normanton, na edição passada, reuniu mais de 15 mil amantes de pets e, neste ano, ofereceu, além da feira de adoção e cuidar dos animais, área de recreação para as crianças. Além do Museu Pet, que a gente está oferecendo esse ano, que é um conhecimento mais a fundo sobre a área veterinária, a gente tem atendimento veterinário gratuito no pavilhão de baixo, a gente também tem a doação de animais, que é muito importante, de cães e de gato, tem o agility, apresentações, desfiles que vai ter também. Então, assim, para o público é um evento muito bom, porque além das atrações ainda tem praça de alimentação, espaço para as crianças. Então, assim, são várias atrações para a família toda. Atualmente, a Unifacamp conta com cerca de 5 professores e aproximadamente 40 alunos nesta primeira turma de 2018, disponibilizando um laboratório e visitas técnicas em áreas e promovendo feiras de adoção e cuidados aos animais. Para mais informações do curso, entre em contato com a Secretaria da Unifacamp. Como dito na primeira matéria, a mula sem cabeça é um dos personagens mais conhecidos do nosso folclore, não só por suas muitas histórias, mas também por integrar a turma de personagens de um programa infantil muito famoso nos anos 2000, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Também no mesmo período, veio ao ar o Castelo Rá-Tim-Bum, considerado um paradigma na programação infantil da TV brasileira. O que você não sabe é que os seriados infantis têm uma grande semelhança. O repórter Tiago de Oliveira conta pra gente. Moldamos nossa infância assistindo desenhos e programas televisivos, a maioria deles produzidos em outros países.
Há programas nacionais, porém, que foram capazes de introduzir elementos e personagens folclóricos em suas tramas. É sobre eles que iremos falar. Fabiana de Carvalho trabalhou por 15 anos na TV Cultura e falou um pouco sobre a importância do folclore nos programas de televisão. É super importante o resgate do folclore, dos personagens folclóricos, porque se a gente for pensar que hoje em dia a gente tem produções internacionais muito fortes, né? Se você vê a porcentagem, por exemplo, no Netflix de produtos nacionais, é muito pequena em relação às coisas que vêm de fora. E que quando vem de fora, jamais vai falar que. Então, a criança que está, principalmente a criança, ou as pessoas que têm pouco acesso a esse tipo de cultura, eles não vão se apropriar disso nunca se a gente não contar. Então, quando você populariza isso num programa infantil, você consegue resgatar isso na criança, né? Quando você coloca isso numa novela, você consegue apresentar isso para um público que até então não teve acesso. Então, você populariza isso, você mantém essa tradição, você não deixa acabar a história, porque senão acaba. Se eu não reproduzir a história do Saci, que é o que eu mencionava anteriormente, ninguém mais vai lembrar do Saci, ninguém vai lembrar do Curupira, ninguém mais vai lembrar, né? Se a gente não reproduzir, se a gente não ficar tocando nesse assunto, né? Então, quando você populariza isso, você dá acesso, você divulga, você não deixa essa história morrer, né? Letícia Aires, de 10 anos, conta o que sabe sobre o folclore. Folclore são criaturas diferentes, um tanto estranhas, e também a gente aprende muito isso na escola para saber sobre a cultura do Brasil, sobre o que são eles, o que eles fazem, os jeitos de ser e os jeitos de viver deles. Eles são bem legais, bem divertidos, cada um tem uma maneira de interpretar o personagem e eu acho bem legal. Eu também fiz um teatro na escola sobre o folclore, eu fui a Emília e a gente interpretou bem esses personagens para eles serem uma categoria bem divertida e bem engraçada. Mas afinal, quais programas nacionais realmente abordam o folclore em suas tramas? Na história da TV brasileira, eu acho que os programas infantis geral da TV Cultura são os programas que resgatam sempre, em todos você menciona. E não só dos antigos, a TV Cultura tem pouca produção hoje infantil, produção própria, mas eles sempre resgatam o folclore em todas as produções. Hoje, se não me engano, existe um programa chamado Quintal da Cultura e eles estão sempre mencionando o folclore, né? Aí, se você vai para a TV paga, por exemplo, você tem as produções que também estão sempre fazendo menção ao folclore. Então, eu acho que hoje em dia é o infantil. É o infantil que fala sobre isso, sabe? Não tem... Muito pouco se vê em produções, a menos que seja produção específica, uma série para falar do folclore brasileiro. E assim, coisa nova não tem. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Castelo Rá-Tim-Bum, eu acho que só. Mas será que é só a galerinha mais nova que acompanha a programação cultural? Edson, professor universitário, nos conta um pouco sobre suas lembranças em frente à TV. Sim, acompanhava principalmente o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o primeiro programa que veio na minha memória. Mais tarde surgiram outros, como por exemplo o Bambalalão, quando eu era criança. Tinha um programa na TV Cultura, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo era na Rede Globo. Era tipo assim, o campeão de audiência da criançada. Mas depois a TV Cultura, década de 80, no início, começou a apresentar, por exemplo, como eu falei, o Bambalalão, começou a apresentar o Curumim, que era um índiozinho, que era o personagem principal, né? Enfim, um diferencial que eu acho que tinha no Bambalalão, por exemplo, é que eles eram um pouco circenses, mais teatrais, não é? E também tinha contação de história com o tio Barnabé, que era um ator chamado João Acaiabe, que no Sítio de Pica-Pau Amarelo também já fazia um personagem, né? Ou seja, houve uma continuidade, vamos dizer assim. Então são personagens assim que marcavam bastante o nosso cotidiano. Quando eu comecei a ver no Sítio de Pica-Pau Amarelo, aumentou o leque de personagens. Por exemplo, a Cuca, que é uma personagem que eu nunca tinha ouvido falar, a não ser nas canções de Ninar. Dorme neném que a Cuca vem pegar. Então, essa Cuca se materializou ali como um monstro, parecia um jacaré, tal, uma cabeleira, que estava sempre aprontando alguma contra a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, aquela que dava medo, né?
E tinha o Saci Pererê, que era um dos personagens marcantes. Um menino adolescente, negro, de uma perna só, que vivia aprontando todas, mas que ao mesmo tempo ele era um parceiro, ele ajudava as crianças. Né? Enfim, ele tinha uma personalidade própria, marcante, ou seja, era um personagem que, talvez, do Sítio Pica-Pau Amarelo, talvez seja o personagem que mais marca a gente. Com isso, vemos o quão importante é a difusão da cultura no nosso país. E nada melhor do que fazer isso se divertindo com nossos programas infantis. O fato de trazer esse tema, eu acho que já faz a gente refletir. Seja eu, vocês, ou quem vê, de repente, alguns trechos da entrevista, vai refletir alguma coisa. Não precisa pensar igual, porque o folclore ele é dinâmico, ele é difuso, e acho que a riqueza dele é essa. Com certeza, são programas que deixam muita saudade e marcaram toda uma geração. Muito bom saber que a garotada de hoje também curte. Agora eu passo a bola para os alunos do 3º e 4º semestre de jornalismo, que no quadro C3 Conversa, batem um papo descontraído com os professores da Unifacamp. A entrevistada de hoje é a professora Jaqueline Mendes. Hoje, no C3 Conversa, a nossa convidada é Jaqueline Massagard Mendes, que vem nos falar um pouco de sua carreira e pesquisa sobre a comunicação empresarial na era contemporânea. Jaque é doutora em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo, onde foi também graduada em Letras e Ciências Humanas em 2001. Além de ter se formado em Doctor of Philosophy in Administration pela Florida Christian University, tem se dedicado à carreira de música com a banda Telrilin Celtic Rock, onde é vocalista e flautista. Atualmente é professora no Centro Universitário de Campo Limpo Paulista, escritora, palestrante e sócia na Intelligence Academy, Escola de Multiplicadores do Conhecimento, e na Dual In Workshop. Seja bem-vinda, Jaque. Muito obrigada, tudo. Conta pra gente, com toda essa bagagem, o que te motivou a ser professora? Eu sou suspeita em falar porque ser professora, para mim, é o centro da minha vida profissional. É o que eu realmente gosto de fazer, onde eu me derramo em paixão. E o que me guia, assim, no pensamento sobre o ser professor, é uma frase que virou meu lema de cabeceira, que é uma frase de Mário Sérgio Cortella, que ele diz que ser professor é a incapacidade de se conter dentro de si mesmo. E essa assertiva simplesmente me resume, eu não consigo me conter. Eu tenho uma necessidade enorme de derramar, de transbordar na vida das pessoas, exatamente, de transferir conhecimento. Eu, na verdade, eu não acredito em transferir conhecimento. Eu acredito em provocar o conhecimento. Gosta de provocar, então. Exatamente, é uma provocação. É ótimo. É um ímpeto, assim, de extrair das pessoas a melhor versão delas mesmas. Ótimo. E elas nem sabem disso, mas elas têm algo guardado dentro delas, uma bagagem que pode vir à tona e elas também podem se derramar como ser humano e se multiplicar em outros seres humanos também. Olha só. Um de seus trabalhos bem conhecido é o livro admirável, né, Caverna Nova. Conta pra gente, o que te motivou a escrever esse livro, né, nas áreas empresariais? Ok. O Admirável Caverna Nova, acho que o título já é bastante sugestivo, né? Eu fui buscar inspiração na alegoria da caverna de Platão e no Admirável Mundo Novo do escritor Aldous Huxley. O que me intrigava, né? Eu ficava imaginando essa sociedade que a gente está, a sociedade da informação, esse presente momento que é a era do conhecimento, e comecei a observar o seguinte comportamento, eu diria, bipolar. Eu sinto que a sociedade é super dualista. Como assim? Pode dar um exemplo? Posso. Eu vejo um paradoxo nas pessoas e na sociedade. Eu vejo que esse mundo novo, ele tenta equilibrar duas forças antagônicas. De um lado, um futurismo tecnológico, que eu gosto de chamar de caverna digital, caverna tecnológica. E de outro, uma postura sustentável. Uma busca por retorno a hábitos saudáveis, sustentáveis, a antigos hábitos. E aí, como confrontar o futuro e o passado? E como viver com essas forças antagônicas? Foi aí que eu procurei desenvolver essa pesquisa. E eu notei o seguinte,
que essas novas gerações da sociedade da informação, tanto a geração Y, que vai começar a nascer lá no final da década de 70, virando para a década de 80, e a geração Z, que começa a nascer em meados dos anos 90, são gerações, como mostra a minha pesquisa, são gerações altamente exigentes. Eu descobri que a exigência é incrível, é fenomenal. Como assim? Poderia explicar? Sim, essas gerações, assim como você, geração Z, os jovens universitários e os outros um pouco mais velhos, têm uma exigência no nível meio ambiente. Meio ambiente? Exatamente. É o tipo de geração que vai pegar a embalagem de um produto e vai falar, uau, mas espera aí, os caras testam esse produto, esse medicamento, esse cosmético em animais? Eu tô fora, eu não quero fazer parte desse sistema. É uma geração antissistema. Nesse sentido, meio ambiente, inclusão, responsabilidade social. É o tipo de geração que vê no produto que existe um projeto de inclusão, um projeto social ou ambiental agregado, eles apostam tudo ali. Fala, eu sou consumidor de um produto sustentável, inclusivo, politicamente correto. Ah, nele eu aposto e rejeito os outros. Eu fiquei muito feliz com o que a pesquisa acabou apontando. Ah, entendi. É interessante isso, né? Porque tanto que a gente vê nos produtos, né? Tá lá, né? Não testados em animais. Exatamente, foi essa a ideia. E é legal que aí os gráficos mostram essa postura. Eu falei, uau, que positivo isso para as novas gerações, para as gerações vindouras. Em meio a tantos projetos, o que a música significa para você? Amanda, você fez uma pergunta assim que eu amo responder, porque música é um grande pilar na minha vida, né? Eu gosto muito de me lembrar das origens do próprio termo, né? Do grego, música está em sintonia com outros termos na língua portuguesa, como museu e musa. E é muito sugestivo, né? Porque musa é por inspiração, são as entidades mitológicas da Grécia que inspiravam os poetas, os cientistas, os filósofos a produzirem arte, produzirem conhecimento, e música está incluso nessa gama de atividades. E música para mim é isso, é uma forma de expressão. E o interessante é que o instrumento, alguém que é muito apaixonado por música, né, o instrumento passa a ser uma extensão dele mesmo. E eu vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado, mas pelo fato de o meu instrumento serem flautas, né, mais de um tipo de flauta, a flauta e todos os instrumentos de sopro, veja bem, para que você emita som de um instrumento de sopro, você arranca algo muito dentro de você. É algo que, na minha opinião, vem da alma, é um derramar de alma, é um sussurro espiritual até. Então, o instrumento é uma extensão de nós mesmos. E essas flautas que eu tenho tocado e levado para o nosso projeto musical, elas são étnicas. Elas são celtas, elas vêm da Irlanda, da Escócia, da Inglaterra, dos saxões. E é uma paixão ali, aquele som de floresta. E quem te conhece, né, Jaque, sabe que você é bastante pra cima, assim, contagiante, tem esse astral contagiante. Conta pra gente, né, qual é o segredo disso? Amanda, eu não sei se existe uma fórmula para ser contagiante, mas eu acredito que é um processo contrário. Só consegue ser contagiante quem consegue se contagiar com o outro. Só consegue inspirar as pessoas se é antes inspirado por pessoas, e impactar pessoas se as pessoas provocam impacto em você. Então eu sou movida a pessoas, às sensações dos outros, né? Então, se você me considera contagiante, ou as pessoas me consideram assim, para mim é uma honra imensa, porque na verdade as pessoas me movem, o outro me move, a história do outro move o meu ser, e tudo que eu faço acaba girando em torno disso. Mas eu não posso deixar de mencionar a fé, o elemento fé. É o meu pilar, cada amanhecer, assim, eu não sei viver
se não for regida pelo sobrenatural, pela crença em Deus, em Jesus, em palavras de sabedoria. Bem religiosa. Bem religiosa. É o amor. Tanto é que meu texto preferido bíblico é 1 Coríntios 13, que fala que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, essa também tem até se uma eu não música. tivesse amor, eu nada seria. Então, isso é uma direção para mim. Sabemos, né, que o seu marido te acompanha em várias palestras e numa é o Duo in Workshop. Conta pra gente, como que é essa experiência, né, ter o marido ao seu lado, assim, te acompanhando? Sim, Amanda, se trata de uma parceria que acontece tanto na vida profissional e a vida pessoal acaba ganhando um novo sentido, né? Temos dois projetos juntos, na verdade, vários projetos juntos. A banda, na verdade, eu nem mencionei, mas na banda, na Terrilin Celtic Rock, né, onde a gente desenvolve projeto de música celta, fundida ao folk, né, um folk rock, um folk celta. Na verdade, ele é o líder, né? Ele é a peça principal, o compositor, o principal músico. E uma das extensões desse projeto musical é a questão das palestras, né, que a gente deu o nome, a gente batizou de Duo in Workshop. E é onde a gente propõe palestras que não sejam, assim, palestras unicamente, mas que sejam musicadas, que acaba sendo o nosso diferencial. E dentro dessa questão do Duo in Workshop, a gente trabalha treinamentos em vários tipos de instituição, várias organizações, principalmente no meio corporativo. E as temáticas vão girar em torno de comunicação, liderança, gestão de pessoas, palestras motivacionais, e a música acaba sendo entremeio, né? Ela acaba se entrelaçando e fazendo o tecer aí da nossa mensagem, e a gente mescla as nossas próprias músicas do projeto Terrilin Celtic Rock, porque se trata de músicas autorais, e a gente busca também um pouco do repertório da MPB, que muitas vezes as letras dessas músicas acabam entrando em sintonia com os temas das palestras também. Mas eu diria que especificamente o nosso trabalho musical, a gente tem uma ramificação que é algo para nós que é um centro de aprendizado, de desenvolvimento pessoal e derramar de alma, que é um projeto onde a gente se entrelaça com uma ONG, chamada ONG Velejando, que atende várias frentes. África, costa brasileira, de levar de barco ajuda a comunidades ribeirinhas, e onde nós atuamos especificamente levando música para os hospitais. Então, nosso projeto musical ele se estende em todas essas linhas, né? Tanto os shows, de fato, né? Tendo a música como centro, o projeto das palestras e o projeto social nos hospitais é o que move tanto o Terrilin como o Duo in Workshop. Cheio de energia, né? Tem que ter. Muito obrigada, Jaque, pela entrevista e pela sua presença, tá bom? Eu que agradeço, Amanda. Muito obrigada. O C3 Conversa está chegando ao fim. Muito obrigada pela audiência e até a próxima, pessoal. Agora o espaço é deles. A galera do Jornaleiro vai abordar um tema muito importante e que tem relação direta com o futuro do nosso país. Vamos conferir juntos? Meus companheiros e minhas companheiras, tudo bem com você? Eu sou o Gianluca e sou seu candidato a ser apresentador até o final desse programa. Até porque o nosso tema está muito polêmico, é política. Então, sem demoras, solta a vinheta. Política é um assunto que está super em alta hoje em dia. O problema é que muitas pessoas falam sobre, mas não sabem o que é. Por isso, a nossa repórter Eliana Ferreira fez uma matéria especial para esse tema. E o jornaleiro quer saber, você sabe o que é política e a sua importância para o país? Este ano, os brasileiros se dirigem às urnas para mais uma eleição. Os votos serão para deputados estadual e federal, senador, governador e presidente da República. O país vem passando por um momento crítico na política e esta pode ser uma chance de mudança.
A política surgiu na Grécia Antiga, depois da formação das cidades gregas, que eram chamadas de cidade-estado, surgindo a necessidade de criar um sistema de organização de funcionamento das cidades-estado, criando assim a forma de governo parecida com o que hoje se conhece como política. Para Aristóteles, a função da política é atingir os objetivos que sejam bons para os interesses dos cidadãos e do Estado. Para ele, o centro do estudo sobre política é a coletividade e o interesse de todos. Bom, política é uma palavra que deriva de polis. Na Grécia Antiga seriam as cidades-estado. E a política está relacionada com aquilo que é público, né? E como surgiu as eleições, os votos? O voto ele tem uma história, né, que não é recente, mas a partir da Revolução Francesa e com a ideologia do liberalismo, que se coloca a ideia de que todo governo só tem legitimidade se ele for representativo, né, se ele representar o povo. E a melhor forma que descobriram dos governantes representarem é através da eleição, através da representação, né? Através do voto. As mulheres, por exemplo, só passaram a ter direito de voto a partir da década de 20 do século 20, né? Isso na Inglaterra, na França, no Brasil só na década de 30. Os analfabetos no Brasil só adquiriram o direito de voto na Constituição atual, de 1988. Então, o princípio da representação já existe há muito tempo, que todo governo deve ser um governo representativo. E como fazer para que os jovens se dediquem um pouco mais à política? Olha, o principal de tudo seria se as escolas já pudessem desenvolver, né, um espaço de participação dos jovens dentro da própria escola, né, desenvolvimento da cidadania, criando espaços de debate, de discussão, de eleição. Então, a escola poderia ser um laboratório, né, do exercício da cidadania. E eu acredito também que são as lutas, né, o envolvimento dos jovens dentro das lutas comunitárias, né, da sua realidade local, no seu bairro, né, na sua cidade, através desses processos. Nos dias 14 e 19, a Unifacamp promoveu a sabatina com os candidatos a deputado estadual e federal, respectivamente. Organizada pelo professor Anelso Paixão e os alunos de jornalismo, foi dividida em 5 blocos, onde os candidatos tiveram a oportunidade de se apresentar ao público presente, além de responder perguntas feitas pelos alunos de jornalismo e dos veículos de imprensa. Para os estudantes de jornalismo e para a sociedade, qual a importância de uma sabatina como esta? Olha, para os estudantes de jornalismo, eu acho que é uma grande oportunidade, tanto para jornalismo como para rádio e TV, de participar da organização de um evento desse porte, aprendendo como se faz um evento, como se organiza, aprendendo a fazer uma assessoria de imprensa de um evento, porque os alunos tiveram que cuidar de tudo, de mandar matéria, e principalmente de viver a experiência de uma transmissão ao vivo, de fazer uma pergunta com o público, de encarar um microfone. Então eu acho que foi a grande oportunidade de vivenciar na prática o que eles vão viver depois no mercado. E para a sociedade a chance de conhecer os políticos da região e se aprofundar um pouco nos debates políticos. Você acredita que os jovens eles estão um pouco mais críticos em relação à política ou ainda não? Eu ainda vejo o jovem um pouco enxergando as coisas de uma forma geral, de uma forma muito superficial, se formando muito por rede social, não se aprofundando muito nos debates. E a política também, eles até têm o gosto por um candidato ou por outro, mas não conhecem muito as propostas, não sabem muito bem quais são os assuntos que são de fato polêmicos, a função de cada um, deputado federal, estadual, governador, senador, presidente. Então eu acho que o jovem precisa ter eventos como esse para poder começar a pensar política de uma forma mais profunda. Estou aqui com a Nayara Cristina e o Guilherme Jesus, alunos de jornalismo que participaram da sabatina. Nayara, para você, como foi essa experiência de participar da sabatina? Para mim foi uma experiência bem única, eu gostei muito. Acho que durante o período da faculdade, até nós nos formarmos, vai ser
a única oportunidade, acho que a gente vai ter de ter tido essa experiência, então para mim foi bem legal estar participando dessa ideia. Mesmo com todo o nervosismo lá no momento, a Unifacamp promover debate eleitoral assim é importante para a carreira profissional? Com certeza, nos traz uma noção muito grande da seriedade do jornalismo e da sua função na sociedade, na política também. E como cidadão, para nós também traz uma noção muito grande da índole de cada candidato, das suas propostas e de como ele apresenta isso para a gente num debate. Presencialmente é muito mais forte para a gente entender isso. As eleições acontecem em outubro e a Unifacamp faz parte deste momento, onde o Prédio 3 abre as suas portas para as votações. Eu sou Eliana Ferreira, direto para o Jornaleiro. Você tem vontade de saber mais sobre o tema, mas não curte acompanhar debates ou pesquisar sobre o assunto? Então seus problemas acabaram. A Evelyn fez uma lista com filmes e séries para você se familiarizar mais com o tema. A lista do Jornaleiro de hoje é sobre política, então se liga! A primeira série é House of Cards, uma série de drama americana que estreou em 2013 nos Estados Unidos e conta a história de Frank Underwood. O personagem é um congressista que foi traído pelo presidente que ajudou a eleger e, com a ajuda de outro político que tem problemas com o alcoolismo e de sua esposa, uma jornalista ambiciosa, inicia um plano para conquistar em alguns anos a presidência dos Estados Unidos. House of Cards tem 6 temporadas e 5 delas estão atualmente disponíveis na Netflix. A próxima série é Scandal. A série de 2012, criada por Shonda Rhimes, segue a vida de Olivia Pope. Seu trabalho era proteger a reputação de grandes nomes da elite dos Estados Unidos, evitando grandes escândalos ligados aos seus nomes. Após deixar esse trabalho e sair da Casa Branca para abrir o seu próprio negócio, Olivia se vê com problemas em desvencilhar sua antiga vida da atual. Scandal tem 7 temporadas e você consegue ver 6 na Netflix. A terceira produção é brasileira. O Mecanismo é uma série original Netflix que estreou na plataforma esse ano e conta com um elenco de peso, destacando aqui Selton Mello, Caroline Abras e Henrique Dias. E conta a trama do delegado aposentado Marco Ruffo, que está obcecado por um caso que está investigando e se vê mergulhado, junto com a sua aprendiz Verena, em uma das maiores investigações de lavagem de dinheiro da história do Brasil. E o rumo dessa investigação irá mudar completamente a vida dos envolvidos. O primeiro filme da nossa lista já é famoso, e eu acho que você já ouviu falar de A Onda, de 2008. A Onda é um filme alemão e conta a trama do professor Rainer, que é selecionado para dar uma aula de uma matéria eletiva sobre autocracia para os alunos, algo que ele não está muito afim de fazer. Na primeira aula, para exemplificar a matéria, ele decide formar um governo fascista dentro da sala de aula. O movimento, que se chamam A Onda, escolhendo até mesmo uniforme e saudação própria. Só que o professor acaba perdendo o controle sobre os alunos e a onda acaba se propagando por toda a cidade e tomando proporções reais. E a última produção da lista de hoje é o filme brasileiro Getúlio, de 2013. Com um grande elenco como Tony Ramos, Drica Moraes e Alexandre Borges, o drama é sobre os 19 últimos dias de vida do então presidente do Brasil, Getúlio Vargas. Pressionado por uma crise política em decorrência de acusações que teria ordenado um atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, Vargas avalia os riscos até tomar a decisão de se suicidar. Calma, gente, não é spoiler. Então é isso. Muito obrigada por acompanhar mais uma lista do Jornaleiro. E até mais! Um minuto para falar. É o que eu peço para você. Deixa tudo e vem para cá, você não vai se arrepender. Com vocês, Giovana Viana, em Notícias de 1 Minuto. O número de brasileiros que vivem em outros países e se registrou para as eleições presidenciais deste ano cresceu 41,4% em relação às eleições de 2014. Para as eleições de 2018, mais de 500 mil eleitores se cadastraram para exercer o direito do voto. Para este ano, a Justiça Eleitoral que o número tende a aumentar, pois a situação de alguns inscritos ainda está sendo analisada. Ao menos 3,6 milhões de brasileiros não poderão votar nas eleições de 2018 porque não fizeram cadastramento biométrico. É o que mostra o levantamento feito com base em dados de tribunais regionais eleitorais de todo o país. O número diz respeito aos eleitores de 862 cidades de 17 estados, que passaram por revisão biométrica obrigatória entre 2017 e 2018. Zé Luca, agora é com você. Pessoal, infelizmente o nosso programa chegou ao fim, mas não fica triste não. Se você quiser rever esse e os outros programas no Jornaleiro, nos siga nas mídias sociais. Não esqueça que o seu voto é muito importante. Obrigado por assistir até aqui, tenha uma ótima semana e vote em mim. Voltando a falar de folclore, uma de suas definições
é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, dando a entender que cada território tem seus famosos figuraças. Nessa matéria, vamos desmitificar os personagens da nossa região. Não entendeu? A repórter Larissa Knupp te explica. Não há dúvidas que o folclore foi passado de geração em geração e se espalhou por todo o país. Mas engana-se quem pensa que folclore é só mula sem cabeça, cuca e lobisomem. Folclore também são personagens icônicos e histórias que se eternizaram na cultura regional. Hoje eu vim até o centro de Jundiaí para mostrar para vocês um desses personagens. E eu tenho certeza de que você já sabe de quem eu estou falando. Ele passou em vários programas de televisão e os vídeos desse personagem circulam por toda a internet. Vem aqui comigo conhecer o Diabo Loiro. A minha história começou porque sempre fui um menino danado, entendeu? Muito, assim, gostava de chamar a atenção do povo, aí eu queria aparecer na televisão. Aí quando eu vim do Mato Grosso pra cá, eu queria aparecer no programa do Chacrinha, mas não consegui, porque eu comia muita banana. Eu conseguia comer até 50 bananas na época, que eu era muito fomento mesmo comer banana. Aí eu comecei várias vezes no Silvio Santos, fui a primeira vez, fui a segunda, inclusive ganhei mais ou menos, foi 6 vezes o troféu Márcio Silvio Santos, costurando boco-arame, pregando a língua, atravessando espeto no rosto, caco de vidro no rosto, levei um tal de homem gigante. Então, graças a Deus eu fiquei até conhecido, fiquei famoso, não podia nem andar na rua na época, entendeu? E o pior de tudo, pelas coisas que eu faço, que é um negócio não pesado, atravessar espeto na boca, costurar boca com arame, pôr o rosto no vidro, muitas crianças gostam de mim. Às vezes tem criança que vem na minha loja hoje, venho com o pai, a mãe, meu filhinho quer te conhecer, minha filhinha também, vem pra ver, fala, poxa, mas não é coisa pra criança querer conhecer, né? Falei, sabe que eu sou a Xuxa, por causa do cabelo, né? O outro me chama de He-Man, por causa do cabelo, às vezes quando tá com franjinha, né? Mas é assim, apesar de tudo, com esse trabalho que eu faço, que uns acham chocante, meio pesado, mas as crianças também gostam. Só que eu recomendo, criança nunca vai querer imitar o Diabo Loiro, que é perigoso. Personagens são enigmáticos e estão eternizados na história, mesmo depois de sua morte, como é o caso da Maria dos Pacotes. Maria dos Pacotes foi mais uma que vinha assim para minha casa, né? Que geralmente o pessoal pegava na rua ou vinha do hospital e vinha para casa quando era uma casa de apoio. E ela foi trazida aqui porque ela sofreu um acidente, né? Foi atropelada, então ela não podia mais andar. Daí trouxeram ela para cá. Uma senhorinha maravilhosa, como na rua, por exemplo, ela era muito brava, né? Punha medo nas crianças, as mães falavam, filho, para com isso, senão eu vou chamar Maria dos Pacotes. Então ela era temida pelas crianças, né? E assim, ela corria na rua, entendeu? Eu conheci bem antes. Ela corria e as crianças mexiam com ela e ela corria atrás. Então, por isso as crianças tinham medo. Então, ela foi trazida para cá exatamente depois do acidente, porque aí não tinha como ela ficar na rua mais. Eu falo assim, as pessoas falam muito, cada um inventa uma história da Maria dos Pacotes, né? E, na verdade, foi uma pessoa que escolheu viver na rua, né? Uma lenda, eu acredito que seja a lenda, que ela foi para a rua depois que o noivo morreu num acidente, né? Outros falam que é porque ela trabalhou numa fábrica e a fábrica não pagou. Eles deram bastante assim de tecido para ela e ela saiu vendendo, só que daí ninguém pagou. E aí outros falam que nos pacotes tinha ouro, né? Que a família era muito rica, que o vestido de noiva estava lá no pacote, enfim.
E tudo isso era Maria dos Pacotes. O folclore é muito mais do que pensamos. É uma forma de estar conectado com a cultura e a história do lugar onde vivemos. E você, conhece algum personagem folclórico da sua região? Hora de abrir os livros e mergulhar nos contos. A dona Yolanda, que cuida da pensão onde a Maria dos Pacotes morou, realiza um trabalho muito importante. Ela recebe e cuida de alguns moradores de rua, mas para continuar fazendo esse trabalho, ela precisa de doações de produtos básicos e de vestuário. Se você puder ajudar, a residência fica localizada na rua 15 de novembro, número 1369, no centro de Jundiaí. Vamos agora ficar ligados e acompanhar as dicas que prepararam para nós no quadro Indique 3. Oi pessoal, eu sou o Gustavo. E eu, a Nayara. E no Indique 3 de hoje, vamos dar dicas sobre tatuagem. A etimologia da palavra tatuagem origina-se do inglês tattoo. O capitão da marinha James Cook escreveu em seu diário a palavra tattoo, também conhecida como tatu, uma onomatopeia referente ao som produzido durante a tatuagem, onde na época eles utilizavam ossos finos como agulha e um martelo de madeira para inserir a tinta na pele. Tatuagem nada mais é do que uma arte ou um desenho que é feito na pele. Ela é realizada através de micropigmentações que são inseridas por agulhas, tendo como principal resultado a durabilidade, já que é um processo irreversível. Para muitos, ela tem um aspecto moderno, mas a real é que o ato de pintar o corpo surgiu há muito tempo atrás, antes de Cristo, com os povos egípcios. Era comum encontrar vestígios e marcas de tinta no corpo dessas pessoas. Com o passar dos anos, essa prática se difundiu com os povos indígenas para demarcar atos religiosos. No Ocidente, a tatuagem caiu em desuso devido ao cristianismo, que dizia ser pecado a prática de tatuar. Hoje em dia, há uma infinidade de desenhos e significados. Tem muita gente que faz tatuagem sem um significado, só pelo desenho. Outros já aderem a tatu como uma ideologia de vida. E o bacana é que tem gosto para tudo. Para quem nunca fez, é ideal ir se acostumando com a ideia e pensar bastante para não se arrepender. É sempre legal ter uma companhia para conversar durante a sessão. Assim ajuda a passar o nervoso e a ansiedade. E para quem já é acostumado, é sempre importante lembrar-se das dicas básicas para a realização de um novo desenho. E foi pensando em vocês que nós separamos 3 dicas para ajudar desde o processo de escolha até os cuidados necessários para manter a tatu sempre linda. A primeira dica é: acerte na escolha. Procure por desenhos exclusivos que você goste e tenham um bom significado, e não os que estão na moda. Afinal, ninguém vai querer ter o símbolo do infinito ou uma tatuagem daquelas bandas que ouvíamos quando criança, não é mesmo? E atenção, cuidado com o nome ou do namorado ou da namorada. Lembre-se que o namoro pode acabar, mas a tatuagem continua. Já em segundo lugar, a escolha do profissional. Procure um bom profissional. Nesta hora, vale stalkear o Instagram, Facebook e até o Twitter. Peça indicações, converse com os clientes e visite o estúdio. Tire todas as suas dúvidas, por mais simples que sejam. Não pense em economizar. E a terceira dica é: não seja teimoso. Após a tatuagem, é hora de seguir as recomendações do seu tatuador. Dieta, filtro solar e creme hidratante são alguns elementos que ajudam no processo de cicatrização. E lembre-se que dias após a realização, a tatuagem ficará com uma casquinha. Não pode arrancar. E é bom evitar banho muito quente para não doer. Depois de toda a alegria por exibir a tatuagem, vale ressaltar que a nossa pele envelhece e os traços acabam ficando desfocados. Para ter uma durabilidade maior de cor e traço, use sempre protetor solar e hidratante. Em caso de tatuagem colorida,
opte por regiões que não fiquem muito expostas ao sol. E aqui vai uma dica bônus. Lide com as opiniões. Quando você fizer uma tatuagem, as pessoas vão opinar sobre isso. Uns vão gostar, outros nem tanto. Tem muita gente que gosta de perguntar sobre o significado, então é importante estar preparado para explicar e aceitar as opiniões diferentes. Mas o fundamental é, se você gostou e te faz bem, é somente isso que importa. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau! E para fechar o C3TV de hoje, vamos voltar no tempo, mas precisamente no ano de 1975. Nesse ano, o jornal paulistano Notícias Populares, que ficou conhecido por publicar matérias polêmicas, estampou em sua capa a seguinte manchete: loira fantasma aparece em banheiro de escola, acompanhada de uma foto muito estranha. Uma loira com um borrão na altura da boca. A história se espalhou por todo o país e assusta muita gente. Para contar as histórias das principais lendas urbanas, vem aí a repórter Evelyn Assis. Você provavelmente já ouviu falar de lendas urbanas, seja de conhecimento nacional ou da região em que você vive. Hoje eu tô aqui para te contar 3 delas e muito mais. E a primeira é a da loira do banheiro. A loira do banheiro é uma lenda inspirada em outra lenda, da Bloody Mary, que já foi retratada em filmes e séries muitas vezes. Uma das versões diz: uma menina loira muito bonita fica matando aula na escola, dentro de um banheiro, fumando e fazendo hora. Então, um dia, durante essas escapadas, ela cai, bate com a cabeça e morre. Desde esse dia, os banheiros femininos de escolas são assombrados pelo espírito de uma loira que aparece quando se entra sozinho. Outros dizem que a loira aparece com o rosto cheio de cicatrizes e fere as garotas, ou então com algodão no nariz pedindo para que os tirem. Também há a de que se chamar ela 3 vezes na frente ao espelho e dar 3 vezes a descarga, ela vai aparecer. É uma das lendas mais antigas do Brasil. Você se lembra quando seus pais falavam para você voltar cedo para casa, senão alguém ia te levar embora? Então, eles estavam falando do Homem do Saco. Um velho de aparência suspeita sempre trazia consigo um saco nas costas, no qual, reza a lenda, carregava as crianças que eram mal educadas e que eram vistas andando na rua sem a companhia de seus pais. Além disso, alguma das versões diz que as crianças em que eram levadas viravam botões ou sabão. Olha, eu não queria estar aqui, mas já que eu tô, vamos para a terceira história, a história da caroneira. Uma garota pede um táxi próximo a um cemitério e pede para dar a volta pela cidade e retornar ao mesmo lugar onde estava. Assim é feito, mas ao final da corrida, o taxista é instruído para ir receber seu pagamento na casa dos pais da garota. Inocente, o homem segue o caminho indicado e, chegando lá, descobre que a tal menina que havia entrado em seu carro já não estava mais entre os vivos. Conversamos com a professora de psicologia Anne Lilian, que vai explicar um pouco sobre como as lendas urbanas refletem na sociedade. As pessoas inventam lendas urbanas, não só lendas urbanas, mas tudo aquilo que o ser humano cria para atender a necessidades. Não aparece nada, nenhuma criação do ser humano que não vá de encontro a alguma expectativa de um público específico. Assim, eu nunca vi. Eu posso dizer que eu acredito na coisa que eu vi. Eu vi essa mulher, pode ser algum tipo de ilusão. Mas saci, vampiros que eu nunca vi. Conheço vários, né? Loira do banheiro, chupa-cabra. Mas eu não acredito em nenhuma. Eu não gostava de brincar com essas coisas quando eu era mais novo, né? Eu era de igreja, então tudo pra mim era demônio. Então, meus amigos brincavam, né? Eles falavam, chegavam no banheiro, 3 vezes falavam Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, né? Eu acredito que as pessoas gostam muito de coisas místicas, assim, né? O brasileiro, tá? Eles gostam de filme de terror, essas coisas, então eles fazem associações. Então, se ele ver algum bicho decomposto no chão, eles vão associar aquele tipo, o chupa-cabra, né? Ele vai o bicho vai estar totalmente desconfigurado e vai fazer a associação, né? Tipo, é um ET, é um chupa-cabra. Então eu acredito nisso, não acredito que existam as lendas urbanas. Olha, a vida, para a grande maioria de nós, é extremamente chata, entediante, cansativa. Quando aparece uma lenda urbana, o que essa lenda urbana cria?
no coração, no sentimento das pessoas. Excitação, interesse, diversão, medo. São emoções em relação às quais a gente tem sede, por causa do tédio, da rotina. E é por isso que elas fazem o sucesso que elas fazem. Galera, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido com as nossas matérias. E já que falamos de sabedoria popular, eu quero deixar um importante ditado folclórico para você refletir. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Muito obrigado pela companhia. Eu sou Matheus Victorino e vou ficando por aqui. Até a próxima!